Não precisamos de mais nada, Senhor. Tudo que precisávamos era desse amor. Era do conhecimento desse amor. Um amor incondicional, um amor que se entregou numa cruz como maldito, levando o preço de todo o meu pecado, de toda a minha sujeira, me tirando, Senhor, de um mundo de trevas e me trazendo para uma maravilhosa luz. É por isso, Senhor, que todos os dias da minha vida são teus. Te adoramos, te bendizemos, entregamos a ti, Senhor, nossas palmas com gritos de júbilos, prados de alegria, pois fomos comprados com alto preço de sangue. Aleluia, aleluia, Senhor. Fica aqui. Aleluia. Sabia que hoje eu ia pregar chorando. Como eu amo esse Deus, como eu amo pertencer a Ele. Nada nessa vida tem sentido. Nada nessa vida tem valor fora dele. E hoje eu quero falar com você sobre plenitude. E que o Senhor me dê graça, que o Espírito Santo de Deus jorre do meu ventre com rios de água viva. Senhor, dá-me graça para ministrar essa palavra. E que os nossos corações verdadeiramente se rendam a ela, Senhor. E que verdadeiramente sejamos transformados. E que esse não seja mais um culto ou mais uma reunião. Mas que não saiamos daqui da mesma forma, Pai. Porque não tem sentido nos reunirmos aqui, Senhor, se não formos para sermos alinhados, aperfeiçoados, para cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão. Por isso, Espírito Santo, flua de mim com rios de água viva, em nome de Jesus. Meu amado esposo está viajando, essa hora está pregando também, numa cidade lá em São Paulo. E que o Senhor também esteja usando com rios de água viva, que Ele possa servir aquela cidade, aquele povo, com tudo que o Senhor depositou dentro dele. Que frutifique a 100 por 1, em nome de Jesus. O que é plenitude, querido? O que você entende por plenitude? Plenitude é ser cheio, ser completo, ser inteiro, ser intenso. E a palavra de Deus, ela indica em vários pontos. Ela nos mostra em vários pontos que nós precisamos ser plenos no Senhor. Vários trechos da palavra de Deus nos mostram que nós precisamos dessa plenitude. Nós precisamos da plenitude do conhecimento de Deus. Nós precisamos da plenitude de fé. Nós precisamos de uma plenitude de amor.
E se plenitude quer dizer cheio, completo, abundante, intenso, nós precisamos ser cheios, abundantes e completos. Nós caminhamos para tempos do fim. Nós caminhamos para os últimos dias. O Senhor nos mostrou na sua palavra as coisas que aconteceriam e nós vimos várias coisas acontecendo e apontando para esse tempo. E junto com os últimos tempos, diz a palavra de Deus, que virá a apostasia. E o que é a apostasia? É abandonar a fé. E o princípio da apostasia é a incredulidade. E se nós não somos plenos e completos em fé, se nós não vivemos numa plenitude de fé, há ainda parte de nós que é incrédulo. No nosso caso, a nossa fé está depositada nesse amor. Nesse amor que nós cantamos em canções. Nesse amor que nós conhecemos, que um dia recebemos em nós e transformou, pelo menos a minha vida transformou, num 180 graus. Um amor que eu nunca imaginei que houvesse, um amor que era inconcebível para mim. Um amor que me tirou das trevas em que eu vivia e me trouxe para uma maravilhosa luz. Um amor que quando entrou dentro de mim, foi como uma paixão violenta. Eu me apaixonei na hora por Ele. E eu nunca mais pensei em um segundo sequer em deixá-lo. Em um segundo sequer eu deixei de buscar a intensidade nele, ou da sua presença, ou do conhecimento dele. Tamanho eram as trevas em que eu vivia. Mas depois eu soube que Ele me escolheu. Desde antes do ventre da minha mãe. Assim como Ele escolheu você. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui para fazer um número. Principalmente numa casa como essa. Numa casa de paternidade, numa casa em que os pais que o Senhor designou a serem pais espirituais são como um boi selvagem. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor colocou dentro de nós uma intrépida resolução. O Senhor colocou dentro de nós uma paixão. O Senhor colocou dentro de nós algo que não nos deixa desviar o nosso pé nem para a direita nem para a esquerda. Algo que não nos deixa negociar princípios e valores do reino. Muitas vezes até somos mal vistos. Muitas vezes as pessoas não gostam daquilo que pregamos, ou daquilo que insistimos em ensinar. Mas nada disso é fora do que está aqui. Mas há uma paixão dentro do meu peito. Há uma intrépida resolução dentro de mim. O Senhor me fez como um boi selvagem para cumprir uma missão. Ontem nós saímos andar pelas ruas por aqui. E o Senhor nos levou a ruas que não tem ninguém. Se nós passarmos rápido ou sem propósito. Mas saímos eu, Digão e Abel e fomos entrando. E o Espírito Santo foi nos guiando. E em cada uma delas havia uma pessoa. Em cada uma das ruas havia uma pessoa. E cada uma delas com um desespero diferente da outra. E nós saímos daqui
O guia até brincou: meu Deus, esses bois selvagens vão me atropelar. Com uma intrépida resolução no nosso espírito, com a convicção de que nós precisamos tocar o próximo, com a convicção dentro de nós de que nós nascemos com uma missão. E quando somos alcançados por essa palavra e por esse amor, o Senhor nos diz que Ele escolheu ser amado no próximo. E o Senhor nos entregou 2 principais mandamentos que se resumem em tudo. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ama o teu próximo como eu amei, a ponto de dar a minha vida por ele. Mas a palavra diz que se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, eu não amo ao Senhor a quem eu não vejo. Porque o Senhor escolheu ser amado no nosso próximo. E esse amor, ele precisa reproduzir em nós. Esse amor que nós recebemos, que transformou as nossas vidas, ele precisa reproduzir algo dentro de nós. Nós precisamos reproduzi-lo para fora. As pessoas precisam conhecer esse amor. E elas só conhecerão se ele for reproduzido através de nós. E nós olhamos para as nossas vidas. Se você olhar para você hoje, o modo que você tem vivido, ainda que você conheça pouco dessa palavra, eu te pergunto: você tem vivido na plenitude de fé? Na plenitude de amor? Na plenitude de conhecimento do Senhor? Não um conhecimento de ouvir falar. Não o conhecimento de você sentar aqui e ouvir pregações na tua casa. Um conhecimento de andar com Ele. Sabe quando você chega ao ponto de dizer: Senhor, eu não quero te conhecer de ouvir falar, eu quero contigo andar, assim como Jó. Já precisou passar por provações pesadas para conhecer o Senhor. Mas nós não queremos sofrimento. Nós queremos gozo, queremos alegria. Mas no nosso entendimento humano queremos o gozo e a alegria que o mundo diz que é gozo e alegria. Não o gozo e a alegria que o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós, que é única, que o mundo não imita e jamais conseguirá imitar. Uma plenitude a ponto de dizer: nada mais me importa. Uma plenitude de dizer que nada mais tem valor. Mas alguns, ou talvez muitos de nós, ainda precisamos ir além. Ainda não vivemos nessa plenitude, sabe por quê? Porque a nossa entrega não foi plena. Nos entregamos parcialmente ao Senhor. Não nos entregamos por completo, não nos entregamos intensamente. E é por isso que somente parte de nós tem o Senhor. Parte de nós crê. Por isso parte de nós ainda é incrédulo. Porque nós relutamos quando temos que entregar algo ao Senhor. Porque nós não queremos abrir mão de coisas que nos deixem uma vida confortável. Nós não queremos abrir mão dos prazeres
muitas vezes da nossa carne. Nós não queremos abrir mão de fama, sucesso, dinheiro. Por isso não somos plenos no Senhor. Por isso não somos plenos nele. Porque relutamos muitas vezes. Mas sabe, escolhido não tem escolha. Apesar de nós termos um livre-arbítrio, o Senhor te enviou para essa terra com uma missão. Assim como Ele enviou Paulo. Ainda que Paulo tivesse sido um perseguidor da igreja por muito tempo, Paulo havia nascido com uma missão. E chega um ponto do Senhor ter que dizer: Saulo, por que lutas com os aguilhões? Por que não se rende? Por que não se entrega completamente? Em quantos momentos Paulo havia ouvido a pregação do Evangelho? Paulo precisou ver Estevão sendo apedrejado por anunciar a verdade desse Evangelho. Mas ele viu Estevão com os braços levantados para o alto, glorificando ao Senhor, dizendo: eu vejo os céus abertos e Ele me espera. E nem assim naquele momento Paulo se rendeu. E assim alguns de nós hoje aqui estamos como Paulo, lutando com os aguilhões. Eu sei, Senhor, eu sei que eu fui chamado. Eu sei, Senhor, que eu nasci com um propósito. Mas eu não quero abrir mão dessas coisas ao qual eu cresci ouvindo que tem valor. Assim como Paulo, um homem intelectual, um homem convicto de tanta coisa errada, mas cheio de convicção na sua inteligência, na sua sabedoria. Nos seus achismos, Paulo relutava. Paulo lutava contra os aguilhões. Aguilhões, para quem não sabe, são lanças pontudas. E Paulo se batia e espetava de um lado e espetava de outro. Até que Paulo teve que cair do cavalo. Sabe, querido, se para você acordar, se para você deixar de lutar contra os aguilhões, se para você se render em plenitude ao Senhor, para cumprir o teu propósito nessa terra, o Senhor precisar te derrubar do cavalo, Ele te derruba. E às vezes o derrubar do cavalo pode causar sofrimento. Muito maior do que se você tivesse se rendido e experimentado essa plenitude. Porque sabe por que você não se rende? Sabe por que essas coisas que não têm valor ainda te importam? Porque você não experimentou a plenitude. Então se renda, experimente a plenitude e depois você me diz se as outras coisas tinham valor. O Nilson por muito tempo relutou com o chamado que ele tinha. Ele não acreditava que era para ele. Ele nasceu num lar cristão, ouvindo muitas profecias dizendo o que Deus tinha na vida dele. Mas cresceu dentro de uma religião que nunca mostrou a plenitude de Deus e do seu Espírito. E ele relutava em se render. Para ele o
o ideal era aquilo que o pai dele tinha ensinado para ele, ser o cabeça do seu lar, ter uma família, ser o cabeça, não deixar faltar nada, ser provisão para sua família, ser um pai que educa bem os seus filhos, e ele o é. Mas o Senhor tinha algo para ele, e o Senhor precisou derrubar ele do cavalo. E nós precisamos sofrer um acidente e o Vitor quase morrer, para ele acordar, para ele despertar, para ele parar de lutar contra os aguilhões. E hoje pergunta para ele se ele acha que tem algo melhor do que viver na plenitude, de ver o Marquinho aqui tocando o amor de Deus, de ver o Hugo adorando aqui na sexta-feira, chorando, dizendo: Senhor, eu não quero mais nada, eu não preciso mais de nada. De ver o Du, sabe, pessoas que ninguém dava mais nada, as famílias não aguentavam mais, porque eles eram intensos na coisa errada, eles eram completos e plenos de coisa errada. Foram mais baixo que eles podiam ter ido. E como é bom, Senhor, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Nada mais tem valor, nada mais tem valor do que tocar aqueles que se perdem, do que deixar esse amor que foi depositado dentro de nós ser reproduzido e tocar outras pessoas. Como é bom. Por isso eu te convido, se renda, se entregue, experimente a plenitude de vida que há no Senhor. Alguns já estão fartos aqui de ouvir: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estão fartos de ouvir: morra. Sabe por que você está farto de ouvir morra para você mesmo? Porque você não é pleno no Senhor. E você não é pleno porque você ainda não morreu completamente. Nós caminhamos para um tempo de apostasia. Um princípio para apostasia é a incredulidade. E se nós cremos parcialmente, se somos incompletos, somos um alvo fácil para o inimigo trabalhar e nos levar à apostasia. É por isso que o Senhor traz essa palavra hoje, para nos chamar a atenção e dizer: filhos, vocês precisam ser plenos. Filhos, rendam-se, entreguem-se à minha plenitude. E eu não estou dizendo que a plenitude de entrega ao Senhor é você largar o teu trabalho e vim aqui para a igreja, e nós saímos caminhando pelas ruas todos os dias, evangelizando. Você ser pleno no Senhor é você jorrar rios de água viva aonde você trabalha. É você ser no mesmo aqui e lá. É você ser íntegro, verdadeiro, constante. É você não estar lá por outro motivo a não ser por amar o teu próximo. Porque se nós trabalhamos por salário, nós somos muito medíocres. Se você está no teu trabalho por salário, é porque você não é pleno. Porque
Senhor nos disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu sei vestir os lírios do campo, se eu sei alimentar os pássaros que não plantam e nem colhem, quanto mais a vocês. Se você está dentro de uma faculdade, é porque o Senhor quer que você seja pleno nele, dentro daquele lugar, e que aquelas pessoas sejam alcançadas por essa plenitude. Se o que as pessoas do teu trabalho sejam alcançadas por essa plenitude, você tem que ser filho de Deus em qualquer lugar, não só no meio dos crentes. Nós precisamos ser filhos de Deus em todo canto. Se você faz uma faculdade, é porque o Senhor deseja usar isso para algo, para que você cumpra a tua missão, o teu propósito. Não pense que é para você ganhar mais e ter um carrão melhor, uma casona melhor. Ah, é pecado ter uma casa boa, é pecado ter um carro bom. Não é pecado. Pecado é você ter além do teu necessário, enquanto muitos morrem lá fora. Porque você não investe mais para mandar um missionário para algum lugar. Porque você não investe mais para nós abrirmos outra chácara de recuperação. Porque você não investe mais para nós abrirmos outra casa para crianças. Primeira Timóteo 4. Esse evangelho é lindo demais. Viver para Deus é lindo demais. Viver na plenitude do Senhor é lindo demais. Não façamos disso, não façamos dessa palavra um fardo, um jugo. Se renda, se entregue. Ela vai passar primeiro pela tua alma, que é onde está a tua mente. Mas deixa, por favor, ela alcançar o teu espírito, para que ela frutifique. Que esse não seja mais um culto de você sair daqui da mesma forma, mas seja um culto de nós sairmos aqui transformados, cheios, buscando a plenitude. Essa semana eu conversava com o Felipe Vilela e ele vai para a África em julho. Eu falei: eu quero ir. Eu sonho com isso há tanto tempo. Ele falou: você vai entrar em crise lá. Você quer ir? Vai. Você vai entrar em crise. Eu falei: em crise eu estou aqui. Eu estou em crise aqui de ver tanta riqueza acumulada, de uma aparente riqueza. Porque o Senhor diz: pensas que é rico, mas é pobre, cego e nu. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. No capítulo 6, 3, ensine, exorte as pessoas a respeito dessas coisas. Se alguém ensina de modo diverso e não concorda com os preceitos do nosso Senhor Jesus, o Messias, e com a doutrina decorrente da piedade, é inchado de presunção e não entende nada.
possuem um interesse doentio por controvérsias e disputas a respeito de palavras, das quais procedem inveja, brigas, desavenças, insultos, suspeitas malignas e disputas constantes entre pessoas de mente corrompida e que não funcionam mais de forma apropriada e que foram privadas da verdade, de modo que imaginam ser a religião uma via para a riqueza. No entanto, a verdadeira religião não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada dele. Por isso, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos com isso. Além do mais, os que pretendem ficar ricos caem em tentação. São pegos pela ambição tola e dolorosa, que os lança na ruína e destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele. Você, porém, por ser homem de Deus, fuja dessas coisas. Busque a justiça, a piedade, a fidelidade, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Apegue-se à vida eterna, para a qual foi chamado, ao testemunhar a respeito de sua fé na presença de muitas testemunhas. No 14, de obedecer à sua comissão de forma imaculada e irrepreensível até o aparecimento do nosso Senhor Jesus. Aí talvez você pergunte, tá, mas e os ricos? Os ricos não precisam do Senhor? Claro que precisam. E quanto mais árduo é o trabalho de anunciar as boas novas a quem tem, porque ele pensa que não precisa de mais nada, até que ele chegue ao ponto de cair em depressão e tirar a sua vida, porque aquele vazio não desaparecerá. O vazio que só o Senhor Jesus ocupa nos nossos corações não desaparecerá com dinheiro, com fama. As pessoas podem se iludir por algum tempo. Mas o que o Senhor diz para os ricos, versículo 17. Acerca dos ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas a depositem em Deus, que nos provê de tudo ricamente para a nossa satisfação. Ordene que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a partilhar. Dessa forma, entesourarão um bom fundamento para si mesmos, para que possam alcançar a verdadeira vida. Por isso a palavra de Deus diz: granjeai amigos com as riquezas ilícitas, para quando elas lhe forem tiradas, porque para o céu você não vai levá-las, os verdadeiros tesouros te recebam nos céus. É a palavra de Deus que está falando, não é a Inês? Se alguém achar algo na Bíblia que vá ao contrário disso daqui, na plenitude da palavra, nela completa, você pode me mostrar depois. É por isso que eu não abro mão. Em tempos em que a fé é corrompida, a fé é roubada, em tempos em que a gente tem mais trabalho para converter de volta o coração dos crentes do que pregar o evangelho ao perdido, eu não posso pregar outra palavra, eu não posso negociar, eu não posso aliviar, porque dentro de mim há uma intrépida resolução, e o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim me impulsiona a anunciar essas verdades, para que nós não sejamos roubados, para que a nossa fé não seja roubada.
E ainda em 2 Timóteo 2, do 1 ao 13, diz assim: portanto, meu filho, seja capacitado pela graça procedente de Jesus Cristo, e as coisas que ouviu de mim, testemunha por muitas pessoas. Confia-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outras pessoas também. Aceite sua parte no sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis, ou em outras traduções, com as coisas desse mundo, porque tem de agradar o oficial em comando. Também o atleta não pode vencer a prova a menos que compita segundo as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a receber sua parte da colheita. Pense no que lhe digo, porque o Senhor o capacitará para entender todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Essas são as boas novas que anuncio e pelas quais sofro a ponto de me encontrar encarcerado. Mas a palavra de Deus não está presa, porque persevero em meio a tudo isso, por causa dos eleitos, para que também eles possam obter a libertação que vem do Senhor Jesus, com grande glória eterna. Eis uma afirmação na qual você pode confiar: se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também reinaremos com Ele. Se negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu não tenho como pregar outra palavra. Procurem homens fiéis, confie essa palavra a esses homens, e que eles também anunciem essa palavra de novidade de vida. Que eles também anunciem essa palavra de que não há vida melhor do que a plenitude de vida em Cristo Jesus, que é amor, que é tocar o próximo, que é tocar o aflito. Guarda o que tu tens, para que você não seja roubado. Guarda o que tu tens, para que não tomem a tua coroa. Em Timóteo ainda diz assim, no capítulo 3: além do mais, entenda isso: nos últimos dias surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, cheias de prepotências, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, e que mantenham uma forma exterior de religiosidade, mas negam o seu poder. Afaste-se dessas pessoas. Algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de vontade fraca, sobrecarregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos. Quando fala aqui de mulheres, está se referindo à igreja. A igrejas que realmente têm negociado com o Senhor, tem permitido a profanação, tem permitido a corrupção, e por isso, porque não são plenas no Senhor, são sobrecarregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos que sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também essas resistem à verdade. Elas têm a mente corrompida, sua fé não passa no teste. De fato não irão longe, porque todos perceberão como estúpidas são, como aconteceu com aqueles dois.
No capítulo 4, versículo 3, porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres, que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Você, porém, permanece firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento, faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que o serviço a Deus requer. Para que no final você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a minha fé. Guarda o que tu tens para que não roubem a tua coroa. Se a tua fé hoje ainda não é plena, guarda o que você tem para que não tomem a tua coroa. Não se deixe ser roubado. Guarda o que tu tens para que não tomem a tua coroa. Mas assim como a parábola dos 10 talentos nos diz que até o que tens lhe será tirado, se não for multiplicado. Assim é a nossa fé. Alguns têm 10 talentos de fé. Alguns têm 5 talentos de fé. E alguns têm 1. Alguns estão mais perto da plenitude da fé, outros menos. E outros com quase nada, mas guarda o que tu tens para que não tomem a tua coroa. Porque senão naquele dia, até o que você tem te será tirado. Porque o inimigo, as potestades dos finais dos tempos trabalham para roubar a nossa fé. Para nos levar a ensinos errados que nos corrompem, nos enganam. E por que nos enganam e nos corrompem? Porque nós nascemos nesse mundo e fomos criados para ele. A mentalidade que nos foi criada na nossa alma foi uma mentalidade de adquirir as coisas. Você é bem sucedido quando você tem, quando você se veste bem, quando você tem um bom carro. Você é melhor recebido nos lugares, você é mais bem tratado. Porque essa mentalidade humana, corrompida pelas obras de Satanás na terra. E assim nós fomos criados. É por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: importa nascer de novo. Importa que nasçamos de novo, para uma novidade de vida. Então quando nós chegamos ao conhecimento da graça de Cristo que nos alcança, sem que sejamos merecedores, simplesmente por um amor que nos constrange, um amor que não entendemos. E essa graça que é um favor imerecido, porque nós fizemos tudo errado e não merecíamos tanto amor. Após o conhecimento dessa graça, nós precisamos entender que precisamos nascer de novo por uma novidade de vida. Precisamos entender que nós precisamos aprender assim como bebês recém-nascidos, como crianças de colo que precisam ser alimentadas. Nós precisamos aprender então essa novidade de vida, criar uma nova mente, uma mente celestial, para entender as coisas do céu, para entender a plenitude dessa palavra, para chegarmos ao pleno conhecimento dela. Então, como os 10 talentos tiveram que ser multiplicados, a nossa fé precisa ser multiplicada. A nossa fé, ela precisa crescer dentro de nós. E como que a nossa fé cresce? Como que eu faço para minha fé crescer? Eu ando por fé e não por vista. Eu ando pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Se a palavra diz que eu tenho que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz para seguir a Cristo, eu vou me negar. Eu vou me entregar.
a essa vontade do Senhor. Ainda que por enquanto para mim ela pareça obscura. Talvez você ainda não saiba, mas eu não sei. Eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que propósito. Eu não sei para o que eu fui chamado. Eu não sei para o que eu tenho que me entregar. Entregue-se e se renda para o amor dele. Deixe-se ser pleno nesse amor. Porque se nós formos plenos nesse amor, ele reproduzirá dentro de nós. Porque se nós somos plenos no Espírito, nós multiplicaremos aquilo que está dentro de nós. Precisamos multiplicar aquilo que está dentro de nós. 2 Pedro. Nemasto yande castore manai. Este masto recante remanasto yande castore manava labassoia manai. Yanemasto yande castore manasso yande cai. Este manava labassaia manai. Porque precisamos ser plenos, Senhor. Precisamos ser plenos, Senhor. Por isso, Espírito Santo, é Tu quem nos convence. É Tu quem nos convence. É Tu quem ministra aos nossos corações. Faz o Teu trabalho livremente nesta noite, Senhor. Que essa palavra ela reproduza nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ole basso e ande casto ne manai. Aleluia. 2 Pedro 1:3. O poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e bondade. Dessa maneira, Ele nos deu as suas valiosas e grandes promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e fujam da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Por essa mesma razão, empenhem-se para acrescentar bondade à fé, ir além. Acrescentar conhecimento à bondade, ir além. Autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole e piedade à perseverança. A afeição fraternal, a piedade, e amor à afeição fraternal. Porque se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Cristo. De fato, se alguém não as possui, está cego. Tem a visão tão curta a ponto de esquecer de seus pecados anteriores foram purificados. Portanto, irmãos, tentem ao máximo transformar o chamado e a escolha de vocês em uma certeza. Porque se continuarem a fazê-lo, nunca tropeçarão. Dessa forma, vocês serão supridos generosamente com tudo que necessitam para entrar no reino eterno de nosso Senhor Libertador, Jesus Cristo. Que são essas qualidades? O que são essas qualidades em abundância? É a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Precisamos da plenitude desse Santo Espírito. O que vemos descrito aqui são as virtudes do Espírito. O que vemos aqui é uma abundância de virtudes. É uma virtude acrescentada a outra, para que sejamos plenos do conhecimento do Senhor, para que não sejamos infrutíferos, para que não andemos como incrédulos, que em parte cremos, em parte não, para que não sejamos em parte entregues e em parte não,
para que não nos percamos buscando coisas que são concupiscências desse mundo, concupiscências dos nossos olhos, que geram a soberba da vida. Eu tenho dito que eu vejo que nesses tempos o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é o seu orgulho. Homens orgulhosos que endurecem os seus corações. Que não se rendem, não se lançam aos pés da cruz, de forma a se despir de tudo e dizer como Paulo: todo meu conhecimento hoje eu faço como esterco, não me serviu de nada, eu preciso aprender tudo de novo. E há um temor no meu coração, e eu digo ao Senhor: Senhor, eu preciso anunciar a Tua verdade, a Tua palavra na sua plenitude. Eu não posso negociar, ainda que muitos me odeiem, mas eu não posso negociar muito mais em vivê-la do que em pregá-la. Eu preciso viver essa palavra, para que no final eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a minha fé. Precisamos estar vigilantes nesse tempo, porque o adversário, principados e potestades trabalham nesse tempo para roubar a nossa fé. Vemos tantos que estão dentro das igrejas sendo roubados. Alguns porque se corrompem, se entregam, porque não eram plenos no conhecimento da palavra do Senhor, não eram plenos no Espírito, porque se fossem plenos, o Espírito Santo, que nos convence de todas as coisas, abriria os seus olhos. E por isso que vemos tantos fora das igrejas hoje, praticamente mortos espiritualmente. Porque esses que foram descritos em Timóteo, enganadores, falsos mestres, que têm pregado fábulas nos seus altares, que têm levado as pessoas a desejarem coisas que não têm valor, a se perderem. E aqueles que não estavam cheios e plenos de alguma forma, de uma intrépida resolução, se esmurecem. Estão por aí quase morrendo. Quantos eu converso que dizem: ah, eu não sei. Ah, igreja, eu não quero mais saber. Por causa dos enganadores esse tempo. Estão quase sendo roubados, por isso que nós precisamos sim. Por isso que eu convoco hoje homens e mulheres fiéis a essa palavra, que tem sede do pleno conhecimento do Senhor, de vida com Ele, ainda que implique em momentos de tribulação, provações e sofrimentos, mas que não rouba a paz que há aqui dentro, que excede o entendimento, que isso só nos é dado através do senhorio de Jesus Cristo. Que seja gerado hoje em cada um aqui uma intrépida resolução de anunciar as verdades tal qual elas são, de não massagear o ego de ninguém, de não negociar ainda que as pessoas te virem o rosto e te queiram mal,
ainda que amando mais, você seja menos amado. Porque isso implica em você anunciar as verdades desse evangelho. Jesus anunciou as verdades e muitos o deixaram. Muitos, a grande maioria o deixou. Por pouco, até os 12, ainda que só 11 eram fiéis, não o deixaram. Eles não o deixaram porque, de alguma forma, a sua entrega foi plena. Eles talvez não fossem plenos no conhecimento, plenos na fé, porque em momentos Jesus diz: ó geração perversa, incrédulos, até quando estarei no meio de vós? Mas eles foram plenos na sua entrega, e dali por diante foram recebendo plenitude, plenitude, plenitude de conhecimento, plenitude de fé. E na cruz receberam a plenitude do amor. E aí puderam reproduzir esse amor. Reproduziram tal qual Jesus, a ponto de terem morrido da forma que morreram. Cortados ao meio, esquartejados, crucificados de cabeça para baixo. Porque nada eles tinham por valioso, porque eles tinham conhecido o maior valor na sua plenitude, que foi aquele amor demonstrado na cruz do Calvário, e que nunca houve e nunca haverá demonstração tal aquela de amor por um mundo perverso, incrédulo e perdido, cheio de mal como o nosso. Sabe, o Senhor tem testificado no meu coração que quando nós entendemos isso, essa plenitude, nós andaremos espalhando esse amor. Nós iremos parar por uma pessoa, assim como nós fizemos ontem, como o Senhor nos levou ontem a fazer. Vocês não vão hoje para a muvuca da Tiradentes. Ele fez chover porque nós marcamos que nós íamos para aquela praça onde já há uma muvuca, naquele bar ali, quem conhece sabe. Aquilo ali podia ser um anunciar na multidão. E o Senhor disse: não, vocês vão entrar nas ruas escuras. E algum de nós falou: ah, mas não tem ninguém nessas ruas. Em cada rua achamos uma alma aflita, que foi alcançada pelo amor de Cristo. Precisamos deixar a grandiosidade que muitos anunciam hoje ser o êxito ministerial. O Senhor não nos chamou para pregar para grandes multidões. Ele nos chamou a parar por um, a amar um, a reproduzir esse amor por um. Porque quem deseja as multidões é a mente humana e corrompida, que busca a fama, busca a grandeza. Essa é a mentalidade humana e corrompida. Ah, mas é errado então? É errado fazer grandes cruzadas de milagres? É errado então reunir multidões e pregar o evangelho? Não. Não. Por muito tempo eu li aqueles livros do Rehoboam, que via aquelas fotos com aquelas milhares de pessoas na África, e eu dizia: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ir para a África, eu quero reunir essa multidão, eu quero pregar para essa multidão.
É errado então? Não. É errado o nosso alvo ser pregar para multidões. Porque se o nosso alvo for as multidões, nós menosprezaremos parar por um. Jesus não aparece em nenhum momento dizendo aos seus discípulos: vão, preparem uma grande conferência para mim. Preparem uma grande cruzada de milagres. Preparem um local. Chamem as pessoas. Jesus vai andando e parando por um. Jesus foi andando no deserto na hora do seu almoço. Os discípulos famintos com fome, depois de caminhar por muito tempo, curar multidões, eles mal descansavam. E ele para à beira de um poço. E os seus discípulos dizem: mas Senhor, vamos procurar o que comer. E ele diz: não, vão vocês, eu vou ficar por aqui. Por uma mulher, ele parou naquele poço. Os discípulos voltam e dizem: Jesus, o Senhor deve estar faminto. E ele diz: não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não disse isso quando ele estava pregando para uma multidão. Ele disse isso quando ele parou por um. E quantos de nós estamos esperando um púlpito para pregar? Quantos de nós estamos esperando um microfone? Quantos de nós deixamos e passamos todos os dias por um? E é só mais um. Jesus Cristo estava no meio de uma grande multidão que o tocava e o desejava as coisas que ele podia dar, as curas. E Jesus para no meio da multidão por uma. Por um toque desesperado. Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: como, Senhor? Há uma multidão te tocando. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele só parou porque um toque foi diferente. Um toque foi especial. De uma mulher desesperada. Jesus ia andando em meio a uma multidão. E ele parou por um homem, Zaqueu, e entrou em sua casa. Precisamos ser plenos na fé, no conhecimento, no amor e na convicção da nossa missão. Precisamos da plenitude do conhecimento, do amor e da fé para sermos convictos daquilo ao qual nós somos chamados. E hoje eu estou aqui para te encorajar, para te dizer: vamos, há uma intrépida resolução a ser depositada no teu ventre pelo Espírito Santo, a dizer: vamos e anunciemos essa intrépida resolução. Vamos, pare de se distrair, pare de olhar para as coisas desse mundo, pare de desejar aquilo que não tem valor, deseje a plenitude dele. Porque quando nós tivermos a plenitude dele, tudo perderá o valor. Eu quero te incentivar, te encorajar, te desafiar
a encorajar o teu irmão, a nos encorajarmos uns aos outros, em vez de pararmos em rodas de fofoca, em rodas de críticas que não vão te acrescentar nada, mas ao contrário, vão te roubar, vão roubar a tua fé, vão roubar o teu amor, vão roubar o teu caráter. Vamos sentar em rodas e vamos nos edificar uns aos outros, vamos nos encorajar uns aos outros. Não vamos negociar mais. Não vamos deixar a nossa fé exposta para que seja roubada. Guarda o que tu tens para que não tomem a tua coroa. Porque senão no final dos tempos, até o que tu tens, se não for multiplicado, te será tirado. Primeira Coríntios. Nemasto yandekai. Rebasto yandekai. Como é bom, Senhor. Como é bom te amar, Pai. 1 Coríntios 1:10 diz assim: entretanto, irmãos, peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, que todos vocês concordem no que dizem e permitam que se dividam, e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados tendo a mesma mente e o mesmo propósito. O propósito para as nossas vidas nessa terra é amar como Cristo amou. É amar como Cristo ama. É nos lançarmos na plenitude do Senhor, na plenitude do conhecimento, da graça, do amor, da fé, para que juntos nós cumpramos o nosso propósito, porque assim aprove a Deus. Não que fôssemos individualistas, ou que sozinhos alcançássemos algo, mas juntos. Efésios 4. Aleluia, Senhor, eu te amo. Portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado com o qual foram chamados. Sejam sempre humildes, pacientes, suportando uns aos outros em amor, e façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito mediante o poder unificador de paz. Há um corpo e um Espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só confiança, um só batismo e um Deus, Pai de todos, que rege todos e atua por meio de todos e está em todos. Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pela qual se diz: depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presentes à humanidade. O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente à parte inferior da terra. Aquele que desceu é o que subiu muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profetas, outros como proclamadores das boas novas, e outros como pastores e mestres,
Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade plena, pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus, e a plena virilidade segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição de Cristo. Não seremos mais aí então crianças levadas de um lado para outro por ondas, nem jogadas por todo o vento de ensino à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Em vez disso, falando a verdade em amor, cresçamos em todo o aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Cristo. Sob o seu controle, o corpo todo é ajustado, é mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir a sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Meu Deus, se eu lesse só 1 e 2 Timóteo, eu não precisava pregar nada, só ler. Porque mais claro do que isso é impossível. E o que nós temos feito? Para o que nós temos olhado, com o que nós temos nos preocupado? Você quer o que para a sua vida? Sabe, às vezes a gente sabe de algumas coisas e a gente ainda, infelizmente, fica, puxa, desse eu não esperava. E aí a tua alma já, né? Ah, viu? O que adianta isso tudo? Ah, que igreja. Que lugar para se reunir, que a gente tem que parar com essa coisa de dizer que isso aqui é uma igreja. Isso aqui é um lugar de reunião onde os filhos de Deus se encontram para adorá-lo, para buscá-lo, para serem aperfeiçoados, alinhados e viverem juntos como um corpo, unido, que se edifica um ao outro. E aí eu pensei, como seria a minha vida comum? Como seria a minha vida sem essa intrépida resolução que há no meu espírito? Como seria a minha vida sem essa plenitude, nessa busca por essa plenitude? E eu pensei, como eu terminaria os meus dias? Velha e vazia, sem ter acrescentado nada na vida de ninguém. E aí eu falei para minha alma, alma, aquieta-te, alma, sujeita-te, alma, porque eu nasci para uma missão, e quem governa sobre mim é o Espírito Santo de Deus. E ainda que eu seja esbofeteada, ainda que eu seja malquista e odiada, ainda que eu seja entregue por aqueles da minha família, que é o que a palavra de Deus me diz, até mesmo a morte, eu viverei a plenitude daquilo que me foi confiado, daquilo para o qual eu nasci. E eu não quero outra vida. Eu não quero outra vida. Eu não quero outra coisa, eu quero a simplicidade. Porque nada mais me importa, essas coisas não me importam, casa não me importa, carros não me importam. Para te falar bem a verdade, eu odeio dinheiro. Odeio dinheiro. Por que a gente tem que precisar de dinheiro? Por quê? Por que o mundo
É desse jeito. Ah, então você não quer dinheiro? Não, eu não quero dinheiro. Eu quero o necessário para eu cumprir a minha missão nessa terra. Eu quero sim alimentar o órfão e a viúva. Eu quero abraçá-lo, eu quero ter um lugar bem aconchegante para trazê-los e dizê-los: você está em casa, o papai está em casa. É para isso que eu estou nessa terra, porque senão não tem sentido. Se for para viver para mim mesmo, não tem sentido. Que vida medíocre é você trabalhar sol após sol, gastar teus dias trabalhando sol após sol por coisas sem valor. Eu quero trabalhar por tesouros, não por riquezas. Eu quero entregar a minha vida por tesouros, não por riquezas. Eu quero a plenitude do conhecimento, da graça, das virtudes do Espírito Santo, que precisam ser aperfeiçoadas em mim. E é esse o Evangelho. Não há outro. Não há outro Evangelho. E você teve o privilégio de ser escolhido para estar aqui hoje. E ser gerado dentro de ti uma intrépida resolução de que você precisa ser pleno em Deus, para que tudo mais perca o valor. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que abraçar o perdido. Não há nada melhor do que você confortar a alma aflita. Não há nada melhor do que você deixar multiplicar o amor que o Senhor depositou dentro de ti. Não há nada melhor. Ainda que isso implique em leves e momentâneas tribulações, que lá no céu redundarão em peso de glória. Não há nada melhor do que você tocar aqueles que o Senhor quer tocar. Você chorar por aqueles que o Senhor chora. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que você terminar os teus dias e olhar para trás. Assim como aquele homem naquele filme da lista de Schindler, que depois de ter vendido tudo que tinha para comprar os judeus que eram mortos por Hitler, dizer: eu podia ter vendido esse anel e ter ganho mais 5 e ter salvo mais 5. Não há nada melhor do que naquele dia você dizer: eu granjeei com as riquezas da injustiça amigos que me receberão nos portais eternos. Você já pensou nisso? Naquele dia, você ser recebido por aqueles que você alcançou? Porque você foi desprendido das coisas dessa terra. Ai, como é bom ser desprendido das coisas dessa terra. Um dia elas já me prenderam. Um dia elas já me escravizaram. Um dia eu queria muito ter.
porque eu queria que as pessoas me recebessem bem e me aceitassem. E como eu quis me vestir bem. E como eu trabalhei e eu suei para essas coisas. E como é bom ser livre delas. Como é muito melhor o reino do Senhor do que o reino dessa terra. Que privilégio saber que eu fui escolhida para uma missão divina, celestial. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. E fala com teu Pai, que te ouve em secreto. Nemasto yande castor emanava labassoi andanai. E este masto yande castor emanava labassoi andanai. E se por acaso há alguém aqui nessa noite que ainda não havia ouvido falar desse amor, ou pelo menos não dessa forma, falar do amor de um rei eterno, que abriu mão de um trono de glória, onde ele era adorado constantemente por anjos, e não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem como nós, entregando a sua vida num madeiro de maldição, para que você hoje recebesse a plenitude desse amor, para que você hoje recebesse a plenitude de vida. Abra o teu coração, se renda a Ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se abra, se renda, se entregue, mergulhe nele. Mergulhe nele. Namasto yande castor emanai. Yerebasto yande castor emanava labassoi andanai. E o Espírito Santo de Deus, que traz plenitude de paz, de graça sobre graça, de abundância de vida, inunde o teu coração nessa noite. E você que entendeu essa palavra, você que foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que posso fazer, e entende que você precisa se render mais sim, que você precisa sim parar de lutar com os aguilhões, parar de se distrair com as riquezas, com as coisas dessa terra. Você que precisa da plenitude de fé, da plenitude desse amor,